Olá, meus amigos! Olha, o brasileiro, ele gosta muito de dar apelidos para os carros. Então, tire as crianças da sala, porque muitas vezes esses apelidos são palavrões, pode ser que não seja adequado para as crianças. Tem duplo sentido, alguns as crianças não vão entender, mas tem um que é palavrão. É um. E muitas vezes bate a quinta série quando a gente vê os apelidos. Eles vão ouvir a minha risada de fundo, porque toda vez os apelidos começam a rir. Então, bora pro vídeo. O número 10 dessa lista é o Cinca Chambord. O Cinca Chambord ele foi lançado na Europa em 1954. E nessa época o governo brasileiro ele queria dar uma aquecida na indústria automobilística do Brasil. Então ele estava criando atrativos e até convidando indústrias para produzir seus carros aqui no Brasil. E em 1958 começa a produção do Cinca Chambord aqui no Brasil. Só que ele usava um motor que já era obsoleto desde o seu lançamento lá na Europa. Um motor de flat hatch V8, ele já era usado pela Ford lá nos Estados Unidos. Ele era um motor 2.351 cilindradas que rendia apenas 61 cavalos. Era um carro bonito, aquele carro da década de 50, aquele rabo de peixe, aquelas tonalidades de duas cores na lateral, era um carro muito bonito. Ele também tinha uma transmissão de apenas 3 marchas com os engates na coluna. Então ele ganhou o apelido de Belo Antônio. Por que Belo Antônio? Teve um filme que foi lançado em 1960 que o protagonista era o Belo Antônio. Ele era um cara muito bonito para as mulheres tinham desejo de ficar com ele, só que esse cara na hora H ele falhava. Então, devido a esse filme, o carro foi apelidado de O Belo Antônio. Esse é o Cinca Chambord? Cinca Chambord. Eu achava que era uma droga. Então, aquela música, tem uma música aí que fala o nome do carro, e quando eu vi as primeiras vezes eu achava que era o nome de alguma droga da época. Nos anos 80, a banda Camisa de Vênus, ela fez uma música chamada Cinca Chambord. Essa música ficou famosa e o carro voltou a ficar famoso nos anos 80 aqui no Brasil. E a Thaís escutou essa música e achou que Cinca Chambord era uma droga. Foi. E então, né? Daí ela falou assim, nossa, eles punham nos anos 80 drogas assim. Eu falei, mas não tá falando de drogas aí não. Não, mas Cinca Chambord. Eu falei, Cinca Chambord é um carro dos anos 50. Me julguem. Me julguem com respeito, pronto. Meu avô teve um Cinca Chambord. Olha, eu não era nascido quando meu avô teve um Cinca Chambord. Eu não tenho lembrança do Cinca Chambord devido a isso, mas eu vi fotos do Cinca Chambord, no Cinca Chambord azul claro. O número 9 dessa lista é o Fiat Uno. O Fiat Uno foi lançado aqui no Brasil no ano de 1984. E ele trouxe um design totalmente inovador, um design que nunca tinha sido visto aqui no Brasil. E isso gerou alguns apelidos para o Fiat Uno. O primeiro apelido foi de Bortinha Ortopédica. E o outro apelido, que também já era batizado 147, continuou a ser chamado Fiat Uno, que era de Caixa de Fósforo. Olha, o Fiat Uno foi um sucesso, mesmo com os apelidos acabaram ficando de lado, ele é um sucesso até hoje. Número 8 dessa lista é o Volkswagen Karmann Ghia. O Karmann Ghia foi uma parceria da Volkswagen com os estúdios Ghia e a empresa de carrocerias Karmann, por isso que ficou Karmann Ghia. E ele foi lançado na Alemanha em 1955. E ele foi lançado na Alemanha com motor 1500. Em 1961 ele foi lançado aqui no Brasil, produzido na cidade de São Bernardo do Campo. Só que ele não usava os motores produzidos na Europa, ele usava um motor 1200. Como eles eram montados em cima de Fusca, a Volkswagen mandava para a Karmann Ghia chassis já com motor e câmbio. Eles montavam o Karmann Ghia em cima. Ele saiu com o mesmo motor do Fusca, motor 1200. Isso gerou alguns apelidos para o Karmann Ghia. O primeiro foi Porsche de pobre. O segundo apelido foi Fusca de gravatas. Esse é fofinho. E o outro, coitado. Olha, na minha opinião, o Karmann Ghia é o Volkswagen mais bonito já produzido até hoje pela Volkswagen. Número 7, o Dodge 1800, ou o Dodge Polar, chame como quiser. Esse Dodge foi lançado em 1973. Só que quando ele foi lançado, ele não foi lançado assim com tudo que tinha que fazer no carro terminado. Ele foi lançado precocemente, porque em 1973
era o ano dos lançamentos, era o ano que a Volkswagen lançou a Brasília, é o ano que a Chevrolet lançou o Chevette, era o ano que a Ford lançou o Maverick, ou seja, era o ano dos lançamentos. Então a Chrysler não queria perder o ano do lançamento, então lançou precocemente o Dodge 1800 aqui no Brasil. Só que esse Dodge não estava terminado, isso começou a causar problemas. Ele prometia ser o Dodge mais econômico da Dodge, só que em vez disso ele era o Dodge que dava mais defeitos da Dodge. Dodge econômico? Onde existe um Dodge econômico? Não, era o É mais utopia. econômico da Dodge, É peraí. Ele não era econômico, era o mais econômico da Dodge. Porque a Dodge só tinha aqueles V8, aqueles carros gigantes, a Dodge Charger, Dodge Magnum, só V8. Não tem como. Então, como se chamava Dodge 1800, o povo batizou ele de Dodge 1800 Problemas. E o número 6 dessa lista é o Volkswagen SP2. O Volkswagen SP2 foi lançado em 1976 e ele tinha como objetivo ser o primeiro carro esportivo do Brasil. A sua sigla SP foi em homenagem à cidade de São Paulo. Eles falavam a Volkswagen que SP significava São Paulo. Ele tinha um motor de 1.700 cilindradas, com um câmbio que era mais alongado, um câmbio com relação 8:31. Só que essa relação peso-potência, com esse carro que era uma carroceria de chapa de aço, já que os esportivos da época usavam uma carroceria de fibra de vidro, essa relação peso-potência não ficou muito boa. E o povo começou a falar que a sigla SP significava sem potência. Falava que o carro era o sem potência 2. Ai, o sem potência. É tão sem potência que o vídeo que o Rodrigo fez no canal não tem nem potência. O negócio ninguém vê. Se você tem curiosidade, vai lá ver o sem potência. Vai lá ver os vídeos do SP2, dá uma força lá, já que ele dá uma flopada até hoje. Quem sabe agora ele dá uma renderizada um pouquinho melhor. Esse sem potência. O número 5 dessa lista é o Fiat Marea. O Fiat Marea foi lançado aqui no Brasil em 1996 e ele tinha um motor 5 cilindros. Esse motor 5 cilindros em específico tinha uma manutenção preventiva ou periódica muito cara. E também não tinha muitos profissionais daquela época habilitados que sabiam fazer essas manutenções no Marea. E o que aconteceu com o Marea? Muitos proprietários, devido a isso, não faziam as manutenções. E o Marea começou a ter muitas quebras. E tinha um engate, o engate da mangueira de combustível com o motor, que essa mangueira, você não fazendo a manutenção preventiva nela, não trocando esse engate preventivamente, ele se rompia. Quando esse engate se rompia, ele jogava gasolina em cima do motor, em cima do escapamento e o Marea virava uma bola de fogo. Todo mundo sabia desse apelido, até no universo das meninas, todo mundo sabia. E devido a isso, o Marea foi apelidado de bomba. Falaram que ele era uma bomba nuclear, pior que a bomba de Hiroshima, que ele era uma bomba. E muitos memes na internet ainda deram uma alavancada nesse apelido Marea de bomba. O número 4 dessa lista é o Ford Ka. Foi lançado em 1997 e ele era um carro um tanto que feio no seu exterior. Ele não foi lançado pela Ford para ganhar nenhum concurso de beleza, ele foi lançado para ser um carro econômico. E seu interior então ele era apertado, ele era feio por fora e apertado por dentro, então ele ganhou o apelido de Ford Ku. Feio por fora e apertado por dentro. Pensa que só carros antigos tinham apelidos, só carros clássicos tinham apelidos. Não se enganou e se enganou feio. O número 3 dessa lista é a Chevrolet Spin. A Spin foi lançada em 2012. E ela era uma perua. Ela tinha um opcional no seu porta-malas, que ela tinha um banco que era dobrado, que ficava embaixo do porta-malas. O assoalho do porta-malas era o encosto de um banco. E você, abrindo esse banco, você ganhava no carro mais uma fileira de bancos. Só que o desenho da sua frente, com mais o seu comprimento, ele foi batizado, ele começou a ser chamado de capivara. Ganhou o apelido de capivara aqui no Brasil. Ou falou que ele parecia uma capivara. O número 2 dessa lista é o Renault Kwid. Foi lançado em 2017 e ele parece um SUV, só que ele não é um SUV, ele é um hatch, ele não tem nem tamanho para ser um SUV. Porque o SUV na verdade é um hatch grande, só que ele é um hatch pequeno, o Renault Kwid, ele não é grande. Embora suas linhas parece que ele é um SUV, só que ele não é. Ele tem um problema, o Renault Kwid, que onde prende a suspensão, tanto na frente quanto na traseira, começa a aparecer trincas. E devido à manutenção das soldas para tirar essas trincas e mais o reforço para essas trincas não voltarem a aparecer, esse serviço ele é muito caro. E devido a esse serviço ser caro, ele ganhou o apelido de Kwid Desgraça. Bem seguro, né?
É bem seguro, Um carro bem segurança zero, bateu, morreu. É. O 1 dessa lista é o Jeep Renegade. O Jeep Renegade ele tinha 3 opções de motores. Na verdade foi lançado com 2 opções, depois ele ganhou a terceira. Ele é produzido até hoje com o primeiro motor que eu vou falar, que é um motor de 1.300 cilindradas, com turbo compressor que rende 183 cavalos. Ele teve também motor 1.8, que rendia 139 cavalos. E o segundo motor também é produzido até hoje, que é o motor 2.0 turbo diesel, que rende 170 cavalos. Apesar desses motores até que rendem bastante, a sua transmissão 4x4 ela não era de série, ela é opcional. E muitas pessoas compravam um carro e não optavam pelo opcional 4x4. Ou seja, daí começou a ter esses vídeos de carro Renegade não subindo em guia, de carros Renegade ficando presos, atolados na lama. Ah, esse foi o problema. As pessoas que não escolheram. Não não é bem um problema do carro. Não é bem o problema do carro, ele que era opcional. Você podia pagar mais e ter o 4x4. Só não quis pagar, mas aí. Ou não ter. Então a pessoa não pagava, comprava o mais básico e aí ia pegar uma estrada de lama, achando que o carro, mesmo sem a transmissão 4x4, ia lógico, porque faz total sentido, né? Então. Só que como ele era um Jeep, né? Era um carro Jeep, ele também... Robusto, aparentemente. Aparentemente robusto, a suspensão também era robusta, isso deixava a suspensão dura. E o carro dentro ele era meio quadrado, o que dava um certo desconforto ao guiar esse carro. Devido a isso ele ganhou o apelido de Renegado. Jeep Renegado. O Uno bombado. O Uno bombado. Depois de tomar whey. Ganhou o apelido também de Uno bombado. Muitos falavam que o Uno era melhor que ele, inclusive. Uno bombado é demais. Depois de tomar whey protein, aí lascou. Aí colocaram a tração nas 4 rodas, né? Na verdade era oferecida a tração nas 4 rodas desde o primeiro Renegade, só que o povo comprava o mais básico, né? Comprava sem a tração 4x4. E é caro, né? É um carro com valor considerável. É um carro com valor alto. Aí não tinha dinheiro pra complementar, passar meio vergonha. Sabe o que é isso? É viver de aparência. Você quer viver com a aparência e andar com o Renegado pra dizer que você tem dinheiro pra comprar o Renegado. Aí só cai que é uma mais chuva, básico. aquela chuva de verão, e o Uno passa, o Fusca passa e o Renegado fica lá parado. Fica lá parado. E vamos falar de um certo bônus dessa lista. Por que 1966? Bônus! Eu te falava isso no outro canal, lembra? Lembro. Em 1966, porque o que acontece? O Fusca desde 1950, quando foi trazido no Brasil, ele foi ganhando opcionais. Ele foi ganhando mais itens na sua carroceria. E em 1966 foi o Fusca mais completo que apareceu, porque ele tinha tudo que era oferecido no Fusca, só que ele tinha um item a mais. Ele tinha teto solar. Só que eu não sei de onde saiu esse apelido, de onde que veio. Muitos dizem que foi o presidente da Ford que colocou esse apelido no Fusca, que ele foi chamado de Cornovagen. É impossível essa lista não ter este clássico apelido. Na propaganda dizia que ele era um Fusca quase que conversível, mas começou a se falar que o Fusca, o teto solar, era para você abrir para poder sair o chifre de Cornovagen. Então, naquela época que bullying não existia, era tudo liberado. Era liberado, era o bullying à torta direita. Então muitos que compraram o Fusca com teto solar de fábrica acabaram tampando o item, mandando tampar esse item, né? E o carro também começou a vender muito pouco devido a esse apelido. Então no ano seguinte, em 1967, ele foi tirado de linha. Pois é. E a feiurino, hein, meu amor? O carro do seletista sofrido, que é a Feiorino. Fiorino ganhou o apelido de Feiorino. Muitos falavam que ele era feio devido àquele baú na traseira e ganhou esse apelido também, Feiorino. Meus amigos, se inscrevam nesse canal se você ainda não é inscrito. Você vai perder muito conteúdo se você não se inscrever nesse canal. E se você assistiu esse vídeo até aqui, o que você faz quando você assiste um vídeo desse até aqui? Senta o dedo no like, vai de voadora no like. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, meus amigos.